Você sabe quais são as diferenças entre os travestis e os transexuais? Se você não sabe e gostaria de entender melhor, esse vídeo aqui vai ser muito útil para você. Sou o Dr. Lincoln César Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana pela USP, atendendo presencialmente na cidade de Curitiba e online para todo o Brasil e brasileiros no exterior. Se você gosta de assuntos de saúde mental e sexologia, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Bem, gente, para explicar para vocês a diferença entre travestis, ou melhor, as diferenças entre travestis e transexuais, eu vou precisar explicar rapidamente aqui três conceitos importantes que muita gente desconhece. O primeiro conceito é o conceito de orientação sexual. Orientação sexual significa por quem a gente sente atração. Então, se eu sinto atração por uma pessoa do mesmo sexo, eu tenho uma orientação homossexual. Se eu sinto por pessoa do sexo oposto, eu tenho uma orientação heterossexual. E se eu sinto atração por ambos os gêneros sexuais, eu tenho uma orientação bissexual. Então, essa é a primeira explicação importante. Segunda explicação importante, o que é identidade de gênero sexual? Identidade de gênero sexual é como eu me sinto dentro do meu corpo biológico. O quanto o meu modo de me sentir está de acordo com o meu corpo. Então, por exemplo, se eu sou um homem, biologicamente tenho um corpo de homem, mas eu me sinto uma mulher no corpo errado, me sinto uma mulher que está num corpo que não é adequado, que não deveria ser o meu, sinto que eu deveria ter um corpo de mulher, então a minha identidade de gênero não é uma identidade de gênero masculina, né? Então eu tenho uma identidade de gênero feminina. Então, assim, essa explicação é bastante importante. Obviamente que essas explicações elas têm muitos detalhes, mas eu estou tentando ser mais objetivo aqui. E o terceiro conceito que eu queria explicar antes da gente começar a falar sobre as diferenças é o conceito de disforia de gênero, né? Então, o que é disforia de gênero? Tem a ver com o que eu acabei de explicar a respeito de identidade de gênero. Então, assim, quanto mais eu me sinto inadequado dentro do meu corpo biológico, por exemplo, se é uma mulher que se sente, acha que deveria, sente que é um homem, na verdade, que deveria ter um corpo masculino, quanto mais a pessoa se sente assim, em desacordo com o seu corpo biológico, mais ela tem aquilo que a gente chama de disforia de gênero, que na verdade significa um desconforto com aquele corpo, daquele corpo biológico. Então, quando a gente fala de mulheres transexuais que fazem tratamento hormonal, fazem cirurgia para mudança de sexo, né? A gente está falando de uma pessoa que tem uma identidade de gênero feminina, né? Um homem que faz uma cirurgia para se transformar numa mulher e faz um tratamento hormonal e um tratamento psicológico, essa mulher trans, né, tem uma identidade de gênero totalmente feminina. Então, esses três conceitos espero que tenham ficado claros, porque daí, a partir desses conceitos, vocês vão conseguir entender melhor essas diferenças entre transexuais e travestis. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho dessas diferenças. Eu vou usar aqui minhas anotações, como eu sempre costumo comentar, porque há muitos detalhes importantes e a gente, se possível, procura não esquecer nenhum deles. Então, assim, primeira questão que é importante quando a gente vai falar sobre diferença entre travestis e transexuais, a primeira questão que eu vou comentar é o que eles não são. Então, um travesti não é um homem homossexual, assim como uma mulher trans também não é um homem homossexual. As pessoas tendem, assim, de uma maneira geral, as pessoas que não conhecem detalhes a respeito, muitos pensam que um travesti, um transexual são homens homossexuais. Eles não são homens homossexuais. Estão começando por aqui. Segundo lugar, quando a gente pensa no travesti, né, a gente pode pensar que o travesti, na verdade, uma mulher trans, ou é alguém que está querendo ser uma mulher trans.
Na verdade, a maioria dos travestis não pensa em ser uma mulher trans. Eles têm um corpo que é um misto de um corpo feminino e masculino, e eles não têm esse interesse em se transformar em mulheres de fato, né? Isso a maioria, nem todos. Já uma mulher trans, ela deseja muito, ela sonha em transformar esse corpo masculino num corpo feminino e se transformar numa mulher de fato e se sentir plenamente mulher. Então aí nós temos uma questão já bastante importante para começando a diferenciar um travesti de um transexual. Terceiro lugar, a maioria dos travestis, ligando com a questão anterior, não tem interesse em ser operado. As pessoas podem achar assim, o travesti ele tem um pênis porque ele não conseguiu ser operado, ele não teve os recursos, mas é o que ele quer. Não é. A maioria dos travestis não quer ser operado de maneira nenhuma porque eles se sentem bem nessa figura masculina e feminina ao mesmo tempo. É assim que eles se sentem bem. Ok? Isso é muito importante entender, né? E as mulheres trans, quando elas estão no processo de transformar o corpo masculino num corpo feminino, a fase final acaba sendo a cirurgia de mudança de sexo, que é muito desejada pela mulher trans. Em quarto lugar, os travestis, eles têm um orgulho desse seu lado, ao mesmo tempo masculino e feminino. Eles têm muito orgulho do corpo feminino, das formas arredondadas, mas eles também apreciam esse seu lado masculino, né, da sua postura masculina, quando eles querem, de ter o pênis, de poder ser inclusive sexualmente ativo com seu pênis. Então eles têm orgulho dessa coisa masculina e feminina ao mesmo tempo, desse corpo masculino e feminino ao mesmo tempo. Já as mulheres trans, elas, bem diferente dos travestis, elas têm um desconforto muito grande com esse corpo masculino. Então, na medida que elas vão, no processo de mudança de sexo, que elas vão evoluindo nesse processo e adquirindo cada vez mais características femininas, elas vão se achando mais adequadas. E o orgulho delas, o que elas aspiram é poder ser mulheres, se sentirem mulheres, completamente mulheres plenas, né? Então, ao contrário do travesti que não pensa em ser operado, a retirada do pênis para as mulheres trans, a formação de uma neovagina, é algo desejado intensamente. Então, essa diferença é uma diferença muito importante também. Em sexto lugar, os travestis, eles sentem atração predominantemente por homens heterossexuais. Então eles são assim, predominantemente a orientação sexual deles é homossexual. Mas eles também podem ser bissexuais, né? Então eles podem ter as duas, ou melhor, eles podem ter essa orientação bissexual, essas duas atrações, tanto pelo gênero masculino quanto feminino. Inclusive podem tirar bastante prazer do seu papel sexualmente ativo quando essa oportunidade surge. Muitos travestis não gostam de ter esse papel ativo, mas eles podem tirar sim prazer desse papel ativo, né? Mulheres trans também, nesse caso nós estamos falando mais de semelhanças, né? Mulheres trans, elas são predominantemente, elas sentem atração por homens heterossexuais, mas elas também podem, mesmo depois de terem atingido aquele corpo feminino, aquela identidade feminina tão almejada, podem ter atração por mulheres. Então, isso pode acontecer com ambos, né? Então, aí nós temos mais uma semelhança do que uma diferença propriamente dita. Que mais? Pro travesti, a retirada do pênis é sentido como uma espécie de mutilação. É como se fosse arrancada do travesti através a ideia de retirada do pênis por travesti é como se fosse um homem mutilado, um homem castrado que perde a sua identidade masculina, que é algo valorizado além da sua identidade feminina. Já para o transexual, a retirada do pênis, como eu já comentei aqui mais de uma vez, é algo desejado.
é algo que faz parte do processo de mudança, desse processo de mudança de sexo, né? A gente tem alguns termos em sexologia para se referir a essa mudança, mas eu estou tentando aqui simplificar. Então vamos falando em mudança de sexo. Então a retirada dos órgãos genitais masculinos é algo muito, muito almejado pela pessoa trans. Que mais? Os travestis, eles costumam dizer assim que eles são, como é que eu poderia explicar isso? Que eles nascem de dentro de si mesmos, que eles nascem meninos, uma boa parte deles até próximo da puberdade não tem essa tendência de vir a ter um corpo feminino, muitos já têm desde pequeno, e a partir da adolescência eles desenvolvem, né, esse interesse muito grande por esse corpo feminino, e eles acabam construindo esse corpo de uma maneira ao mesmo tempo artística e frequentemente perigosa, porque ao mesmo tempo que eles vão, muitas vezes faltam os recursos para um tratamento, para construir esse corpo feminino, recursos médicos, falta recursos financeiros para cuidar dos médicos, que são muitos, e a pessoa acaba aplicando silicone industrial, aplicando substâncias que podem ser muito tóxicas, colocar a saúde do travesti em alto risco. Então, mas ele acaba, eles dizem assim que eles acabam construindo isso meio artisticamente, o seu próprio corpo feminino, né? Já no caso dos transexuais, eles sentem uma dificuldade muito grande também, por falta de recursos, por falta de estrutura pública para poder atender essa necessidade, e eles acabam buscando o máximo possível fazer essa mudança, mas sofrem nesse processo também. Né? Também tem essa dificuldade para conseguir entrar num processo médico, ético, seguro para a mudança de sexo. Então aí temos talvez alguma semelhança também. Que mais? Alguns travestis, eles não sentem necessidade de mudar o seu corpo. É uma minoria, mas existe. Então eles acabam sendo assim, eles funcionam durante o dia como homens heterossexuais, normais, né? Homem heterossexual. E em alguns momentos à noite, muitas vezes, eles assumem daí essa identidade feminina. Um exemplo são os transformistas, né? Aquelas pessoas que fazem, às vezes, alguns tipos de apresentação, muitas vezes, geralmente numa forma de paródia. Então, ou às vezes em casa, a pessoa durante o dia, o homem heteronormal no seu trabalho, nas suas situações, e em casa à noite se veste como uma mulher e naquele momento exerce sua identidade feminina. Então, nem todos, apesar da maioria absoluta fazer a mudança, a feminização do seu corpo, alguns não fazem isso, alguns não chegam nessa condição. Que mais? Os travestis, eles podem se sentir, quando no papel passivo, a preferência deles, né, se sentirem mulheres, desses homens heterossexuais que eles desejam, eles se sentem muito femininas. Mas quando eles vão exercer o papel ativo, inclusive muitos deles por necessidade, porque eles precisam de dinheiro, acabam arrumando clientes que os procuram com o objetivo de que eles exerçam o papel sexualmente ativo, e nesse momento eles podem se sentir muito másculos, inclusive, né? Eles dizem isso, que nesse momento eles podem até se sentir muito másculos. E já no caso da mulher trans, não. A mulher trans, ela busca o máximo de se sentir mulher, de se sentir feminina, de se sentir plenamente, né, no exercício da feminilidade, na intimidade, no amor e na intimidade sexual. Então temos aí uma diferença bastante grande. Que mais? Mas vamos em frente. Então assim, lembrando que os travestis, eles preferem ser passivos, né? Eles têm essa preferência, mas eles podem exercer os dois papéis, enquanto que a mulher trans, ela busca esse esplendor, essa plenitude feminina, né? Então, só complementando um pouquinho mais essa questão que envolve essas diferenças e até algumas semelhanças, né? Eu acho que
já foi possível todos esses tópicos que eu citei aqui, já foi possível explicar para vocês as diferenças básicas. Obviamente que não estou aqui pensando que eu vou abranger todo o conteúdo que envolve travestis e transexuais. Longe disso. Na verdade, é um assunto bastante amplo, é um assunto muito interessante, inclusive. Mas, assim, aqui eu só fiz um apanhado geral, então pode muita coisa ter ficado de fora. Certamente ficaram coisas importantes de fora. Mas a minha ideia é levar essa informação, explicar para as pessoas que têm essa dúvida, explicar um pouco melhor como isso funciona e também chamar atenção para uma questão muito, muito, muito importante, eu diria fundamental. É assim, tanto travestis quanto mulheres trans, né, e homens trans também, né, essas pessoas elas são vítimas de um enorme preconceito, né, porque elas são vítimas de ignorância, de desconhecimento, né, de preconceito aberto, de violência. Né. Muita gente acha que essas pessoas não têm direito à cidadania, não têm direito à identidade, não têm direito a viverem aquilo que elas sentem que faz parte delas. E então isso é uma coisa muito cruel. Né? O assassinato de travestis no Brasil e de transexuais é a maior taxa do mundo. Então, você veja, nosso país, costuma-se dizer que o Brasil é um país pacífico, um povo pacífico, mas nós temos uma taxa de violência absurda no Brasil. E contra travestis e transexuais, essa violência é muito, muito grande. Então, assim, eu queria aproveitar esse vídeo para chamar a atenção, assim, o que essas pessoas estão fazendo. Né? Muita gente critica, assim, esses travestis ficam lá naqueles lugarzinhos na cidade escuros lá, se mostrando, aquilo ali é uma coisa horrível, aquilo ali é uma agressão, é uma exposição desnecessária às pessoas que não estão interessadas. Mas as pessoas acabam fazendo isso porque elas não conseguem emprego, elas não têm renda, porque ninguém dá emprego. Alguns poucos lugares a gente percebe uma mudança lenta, mas acontecendo, onde as mulheres trans são aceitas, mas os travestis a gente não vê. Então a pessoa precisa de renda e acaba se prostituindo muitas vezes para conseguir ter uma renda. Então, vocês vejam que a pessoa acaba ficando excluída da sociedade, acaba ficando marginalizada em função do preconceito. Então, acho que eu chamar a atenção para pensem nisso, reflitam um pouco a respeito, que é muito importante cada pessoa que consegue entender que na verdade, tanto travesti quanto a mulher trans, o homem trans também, são pessoas que estão buscando apenas sua felicidade, se sentirem serem aquilo que eles sentem que são realmente, né, serem autênticos. Essas pessoas elas têm que ser respeitadas e não vítimas de violência e de preconceito, né? Ok, gente? Então esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Vocês não sabem como ajuda a gente aqui no canal. Enviem seus comentários, a gente sempre procura respondê-los, né? Se gostam de assuntos de saúde mental e sexologia, se inscrevam no canal. Clique na sineta para ativar as notificações. Me acompanhe aqui toda semana, que é uma satisfação saber que vocês têm interesse nesse assunto e que eu posso levar uma informação útil a todos. Ok? Então, agradeço a atenção mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.